Mais um dia o Senhor te deu, tá? Hoje, dia 26/7, nós estamos em Provérbios 26, já estamos acabando a sequência de Provérbios, vai até 31. Deixa eu até ver se esse mês tem 31. Se eu não me engano, esse mês tem 31, vai dar certinho. 31 é para mulherada. Provérbios 31 é o provérbio da mulher, a mulher sábia que edifica a casa. Inclusive tem um ditado aí que o homem muito masculino, o homem muito macho, a mulher dele não pode trabalhar. Tá faltando ler provérbio 31. Inclusive, se você acredita nisso, você tá perdendo a melhor parte. A minha vida guinou de verdade quando eu entendi as habilidades da minha esposa. Irmão, eu pegava 1.000 euros na minha mão, era 1.000 euros. Depois que eu cheguei em Portugal, eu ganhava 600 euros. Aí depois aumentou para 1.000 euros. Quando aumentou para 1.000 euros, eu comecei a entender as habilidades da minha esposa. Eu ganhava 1.000 euros, era 1.000 euros. Eu colocava 1.000 euros na mão dela, parece que o negócio virava 3.000 euros. De tanto que a gente gastava, tanto de coisa que a gente fazia. Então a sua esposa, ela tem habilidades que você não tem. A mulher, ela é muito mais pensativa. Você já viu que a mulher tem uma mente de detetive? Como assim? Ela tá 3 passos na sua frente. Aí você olha, minha mulher não pode trabalhar. Minha mulher tem que guiar o fogão. Cara, que cara estúpido, mano. Que cara burro. Que cara que vai demorar para prosperar na terra. Por quê, tá? Tá faltando ler Provérbios 31, ué. Vai lá ler Provérbios 31. Como é que a mulher sabe? Como é que ela modifica a casa? Como é que ela usa os recursos que o marido traz para prosperar, para abundar? Ela trabalha também. A mulher tem que trabalhar. Inclusive, a minha mulher, eu aprendi tanto a usar o poder dela que eu dei ela a tarefa mais difícil. Como assim, Thais? Eu tirei ela de todas as empresas e falei, nós temos uma coisa preciosa demais, chama Valentina, Miguel e agora você tá grávida do Gabriel. Você vai focar todo o seu poder só neles, porque é a coisa mais preciosa que eu tenho, então eu dei o trabalho mais difícil para ela. Aí eu vou de vez em quando, vou lá ajudar ela. Ai, se você entender só isso aí, tava bom demais, hein, irmão? Ó, Provérbios 26, verso 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Quem é que vive elogiando o tolo? Sabe quem é que elogia o tolo? Bonzinho. Aquele que tem dó. Não, você tá aí, irmão, mas é porque você não merece isso aí não, você é uma pessoa boa. Cara, você escolheu, né? Você traiu sua esposa, né? Você bateu nela, não foi? Aí você te expulsou de casa, não foi? Aí você virou mendigo. Não, mas eu tenho dó de você. Você é uma pessoa boa. Você não merece estar aí, não. Quem é que vive elogiando o tolo? O bonzinho. Eu tô falando que vocês que esse negócio de bonzinho não presta. Vocês não acreditam. Salomão colocou tudo aqui, só tá codificado. Aí eu tô aqui revelando pra vocês. A pior coisa que tem na vida chama o bonzinho. Se você entendesse o preço que é o cara ser bonzinho, você tomava muito mais cuidado com isso. Então o cara é tolo, o cara é um mendigo porque ele quis. Tem gente que é mendigo não é porque quis, teve tragédia, teve desgraça na vida dele, teve morte que ele não soube lidar, aí ele perdeu um pouco da consciência dele, aí ele tava no inconsciente, mergulhou numas drogas e caiu ali. Mas mesmo assim ele escolheu. Quantas pessoas passam por morte, passam por tragédia e não escolhe virar um mendigo? Escolhe investir o tempo dele, escolhe crescer, escolhe ser forte. Mas tem pessoas que escolhem ir pra rua. Tem gente que as consequências vão fazendo ali que ela acaba indo pra rua. Agora, todo mendigo então é um tolo? Não, infelizmente não, mas ele escolheu estar ali. Você não pode tirar o ato dele ter escolhido estar ali. Ele podia ter pedido ajuda, ele podia ter feito algumas coisas, talvez o orgulho atrapalhou ele. Mas não é todo mendigo que é tolo. Tem coisas que acontecem na vida da pessoa que ela vai sendo empurrada para aquilo ali. Tipo o Jó. Jó virou um mendigo. Jó ficou na rua, pegando o caco da telha que sobrou das casas dele, coçando as feridas dele. Aí os amigos dele quis falar que ele era um tolo. Aí os amigos dele pecou e Jó foi curado quando ele orou pelos amigos. Inclusive os amigos teve que voltar pedindo perdão para Jó. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso aí. Não, para de colocar todo mundo numa caixinha aqui, ó. Todo mundo, o brasileiro, o português às vezes faz isso. Aí você chega aqui e o português tratou mal. Tanto português não presta. Português é tudo ignorante, pelo amor de Deus. A mesma coisa o brasileiro. Um brasileiro veio aqui e enganou um português. Tanto brasileiro é enganador. Mano, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Todo mundo é igual. Cada um tem seu jeito. Cada caso é um caso. Então vamos lá. Ó. A maldição
não cai sobre quem não merece, né? Cada um tem a vida que merece. A maldição cai sobre quem merece. Não tem como, não, é impossível a maldição não cair sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. A maldição, ela só vai cair sobre quem merece. Thales, mas peraí, eu sou uma pessoa boa. Aí eu faço tudo certinho. Aí alguém fez uma macumba pra mim, colocou na minha porta. Como é que eu mereço? Você merece, porque você acreditou mais na macumba do que o seu Deus. Mano, se você entendesse que macumba não tem poder para pegar em você, você ia mudar muita coisa na sua vida. Se você entendesse que o poder da fala não tem poder para pegar em você, você ia entender muita coisa. Mas você falou que quando você era jovem, você ia jogar bola, aí sua esposa falava, ah, tomara que chova. Aí você chegava lá, chovia. Por que chovia? Porque eu acreditava na palavra dela. É igual a gravidez. Eu tive minha esposa não podia ter filho, gente. Eu tô indo pro 3º filho. Nós ficou 5 anos, não engravidava. Tô falando sério, nós tentou de todos os jeitos, não engravidava. Porque não adianta só jogar a semente. Tem que ter a fertilidade do outro lado. Ela tinha quisto nos 2 ovários. Ela só engravidou, nós tava num culto do Natal, veio um pastor do Brasil, um profeta lá, chamou ela, botou a mão na barriga dela, falou os negócios, ela chorou e falou assim, ó, quantos dias? Passou 2 meses e ela tava grávida. Aí veio a Valentina. Então não é só jogar a semente para o céu. A maldição tem uma live aí. Se você quiser entender tudo sobre maldição, tem a live no link da consciência, no link do TikTok. Você vai descer lá. Aconteceu o mesmo com a gente, irmão. Tenho 3. Pois é, ó. Ah, não posso ter filho. Aí você fica nessa, não posso ter filho. Deus abre a madre. É só você orar, é só você buscar Deus, que Ele dá filho para você. Aí no link do YouTube, no link do TikTok, você vai escolher lá, YouTube. Aí vai lá no YouTube, tem a playlist da consciência. Na playlist da consciência tem lá, mundo espiritual e maldições. Tá? Não acredita em maldição. Não existe maldição hereditária. Aí fala assim, ó. Ô Abraão, eu sou o Deus absoluto, Deus todo-poderoso. Aí eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão. Mas eu, Deus, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ah, não tem maldição não. Se o próprio Deus está falando que ele mesmo amaldiçoa, como é que não tem maldição? Você está lendo qual Bíblia? Será que nós estamos lendo a mesma Bíblia? Ah, não tem maldição não. Moisés, escreve aí no livro da lei. Eu abençoo até 1000 gerações daqueles que fazem o bem. 1000 gerações, mano. Ó, descendo bênção, no mesmo sistema da maldição, só que o contrário. Mas o que faz mal, eu visito o pecado do pai no filho até a 3ª geração. É o Deus falando, nem é os homens, nem é o capeta, nem é o Satanás, nem é o macumbeiro. É o próprio Deus já falando da maldição. Então existe maldição, mas ela só cai sobre quem merece. Como assim sobre quem merece? Se você for na live da espiritualidade, eu estou explicando o mundo espiritual. E é simples demais, é igual a semente da gravidez, ou é igual a semente mesmo da árvore. Você cavou a semente, colocou na terra, se a terra não tiver fertilidade, a semente não nasce. Então, qual que é a semente do mundo espiritual? A boca, a fala, a imaginação sendo transmitida. Se tiver sentimento, é poderoso. Se não tiver sentimento, não é poderoso. Como é que tá o som aí? Hoje, por acaso, eu esqueci de colocar aqui o aparelhozinho do som. Tá bom aí, ô Nísio, o som? Ou ficou diferente? Tá dando para entender? Então, não adianta nada você soltar semente para o céu se não tiver um mundo espiritual aqui, uma mentalidade fértil para receber. Inclusive, na live do mundo espiritual, eu estou explicando o medo. O medo é a fertilidade do inferno. Por que você acha que o diabo vive criando aqueles filmes de terror? Por que você acha que quando o diabo quer entrar na vida de alguém, quando ele está na casa, ele quer entrar na casa, ele quer manifestar, toda energia que está de baixo para subir, ela tem que sugar a energia. Tipo assim, ela suga o calor, aí o ambiente fica frio. Se tem uma luz, começa a luz a vibrar. Você já viu que a luz fica vibrando quando tem uma experiência espiritual ali maligna? Porque a energia de baixo, para ela subir, ela tem que chupar a energia. Inclusive, quando ela está em
cima de uma pessoa, e aí, Carlos, bom dia. Quando ela tá em cima de uma pessoa, esses demônios estão em cima, ele suga tanta energia que aí ela vai ficando sem vontade de sair, ela tá fraca, aí ela vai definhando, aí ela não quer sair de cima da cama, porque o mundo espiritual maligno só sabe uma coisa, chupar energia. Por quê? Adão, você errou, você pecou, você comeu maçã, agora você é pó da terra, você vai voltar pro pó da terra. Serpente, Satanás, agora você vai viver do pó. É pelo pó que você vai andar, é pelo pó que você vai alimentar, é pelo pó que você vai rastejar. Você não leu Gênesis 3? O homem virou a papinha do diabo. Então o diabo vive querendo sugar energia. E aí aonde é que ele vai sugar energia? Através do mundo espiritual que está aqui agora. O mundo espiritual é a base do mundo físico. Você não entendeu nada. Jesus falou assim, ó, tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que desligar no céu vai ser desligado na terra. Porque os dois estão interligados. A forma, que é o mundo físico, foi criada em cima da não forma. No início a terra era sem forma e vazia. Já estava aqui o mundo espiritual. Então, o medo, ele vai fazer aqui, ó, fertilizar qualquer semente do diabo. Por isso que ele está muito interessado em manter as pessoas no medo. Você já viu que o predador, lá do filme, ele cheira o medo? Você já viu que nos filmes vai falar que o diabo cheira o medo? Porque o medo, ele é o odor. Qual que é o odor? Tá fértil, tá na hora de jogar semente. Qual que é o odor? A mulher tá no dia da fertilidade, tá na hora da gente transar para vir a criança, para vir o neném. É a mesma coisa com o diabo. Por isso que fala assim, a maldição só cai sobre quem merece. Quem é que merece? Quem tá dando fertilidade pro diabo aqui, ó. Mano, que se você não tiver medo, aí fala assim, como é que não tem medo, Thales? Vai pra Bíblia, fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você tem um verdadeiro amor, o amor não é nem o amor de Jesus. Você sabe que o amor ali não é o amor de Jesus? Por que, Thales, não é o amor de Jesus? Porque se fosse o amor de Jesus, você não teria medo. Como assim? Não entendi nada. Jesus te ama tanto, do jeito que ama, que ele deu a vida por você. Você acha que se fosse o amor dele, você teria medo? Não, o amor dele tá ok. Qual que é o problema? É você reconhecer o amor dele. Você não reconhece o amor dele. Tá, para de falar isso. Lógico que eu reconheço. Eu vou na igreja, eu faço isso. Essa é uma das maiores provas que você não reconhece o amor dele, sabia? Como assim, Thales? Como é que eu vou na igreja? É uma prova que eu não reconheço o amor de Jesus. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você entender que o amor de Jesus é incondicional, aí tudo muda na sua vida. Como assim? Você está indo na igreja para conquistar o amor dele. Por quê? Quando você não vai na igreja, Jesus deixou de me amar. Eu vou para o inferno. Eu não fui na igreja. Quando você peca, você não altera o amor de Jesus. Você fere a expectativa dele, porque a gente começa lá e fala que ele confia em você. Jesus tem expectativa a seu respeito. Ele quer que você faça a diferença, porque ele te ensinou assim, ó, santifica o seu nome na terra. Quando vocês for orar, ora assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que eu santifico alguém que é santo, santo, santo? Não tem como. Não tem como. A única forma que você santifica... igreja, não fala mais, estou bravo com isso. Esse tema não, irmão. Mas presta atenção aqui. A única forma de santificar o nome de Deus é você entendendo que você é Deus e fazendo obras de santificação, porque isso glorifica Ele. Thales, nós é Deus e Jesus falou isso. Vós sois Deus. Moisés não já tinha falado? Então eu estou repetindo para vocês. Vós sois Deus. Por que nós somos Deus? Porque dentro de você tem uma luz chamada consciência. Essa consciência é Deus dentro de você. Você tem que pegar essa consciência e subir para cima. Jesus chamou essa consciência de luz do mundo. Você não é a luz é Deus. Deus está dentro de você e essa luz é Deus. Então Deus habita dentro de você. Jesus chamou essa consciência de sal. Essa luz de sal. Então esse sal da terra, ele altera todas as coisas ao redor. Quem é que faz isso é Deus. Deus habitando dentro de você. Então outras pessoas aí da filosofia, algumas partes da religião vão chamar de centelha divina, porque filho de peixe é peixe, filho de urso é urso, filho de vaca tem outro nome, né? Até esqueci, cabritinho, sei lá como é que fala. Agora filho de Deus é Deus na terra, irmão. Não acredito. Se alguém falar que o reino de Deus está ali, está aqui, não acredito não, porque o reino de Deus está
dentro de você. Você é o reino de Deus, irmão. Você é Deus manifestando na terra. O dia que você entender isso, aí você vai começar a entender do amor. Por isso que o Salomão está falando, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Aí você pode traduzir essa frase de uma forma. Tem gente que fala, temer o Senhor, ter medo dele. Não é ter medo de Deus. A palavra mesmo no hebraico mais próximo aqui para o português chama extremo respeito. Só que você fala, temer o Senhor é ter um extremo respeito por ele. O que significa? Você tá ouvindo aí, ó, tem mais de 70 pessoas ouvindo. O que significa extremo respeito para Deus? Você não entende. Então vamos traduzir? Temer ao Senhor é amar a si mesmo. Por que, tá? Porque Deus está dentro de você. Você é Deus manifestando na terra. Se você não dá conta nem de se amar, como é que você está amando ao Senhor? Como é que você respeita o Senhor? Ele está aqui dentro. Ah, tá, não acredito. Paulo falou, você é templo dele. Como é que você está cuidando do templo? Você está cuidando da sua saúde? Você vive bebendo Coca-Cola, comendo chocolate, comendo coisa que não presta e não está cuidando do templo, que é onde o Senhor habita. Você é o vaso. O que é o vaso? O recipiente de Deus. Então Deus está dentro de um vaso e esse vaso representa Deus. Thales, não acredito. Lê a Arca da Aliança. Onde a Arca da Aliança chegava, a arca era a forma que carregava a não forma chamado Deus. E aonde ela chegava era Deus chegando. É exatamente sua história. Você é a Arca da Aliança. Tá, por que Deus tirou a Arca da Aliança da terra? Quem falou que tirou? A Arca da Aliança está aí, ó. Você tá vendo agora. Olha eu aqui. Olha você aí. Então, se você não entende que você é Deus, você logo não se ama. Se você não se ama, você não dá conta de amar a Deus. Se você não se ama, como é que você ama seus irmãos? E a gente está vivendo uma crise na terra de amor próprio. Está faltando amor próprio aqui na terra. Você ama mais as outras pessoas do que você mesmo, e principalmente os bonzinhos. Os bonzinhos, a máscara cai, em vez dele se amar, colocar a máscara e respirar. O que o bonzinho fala? Eu não me amo. Pera aí, eu amo mais os outros aqui do que eu. Toma aqui a máscara. Aí ele morre, a outra pessoa também morre. Não dá nem pra esposa, não dá nem pro filho, não ajuda ninguém. Vive numa pindaíba danada, numa miséria. Por quê? Não se ama. Se você não se ama, você não consegue contemplar o amor que excede todo entendimento, que é o amor do Senhor Jesus. Se você não se ama, não consegue entender que Jesus te ama, você logo você tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual que é o verdadeiro amor? É você se amar, entender que você é Deus e que Ele te ama incondicionalmente. Enquanto você não viver isso aqui, o que acontece? O medo. Enquanto existe medo, escreve aí. O medo é a fertilidade do diabo. O medo é a fertilidade do inferno. Então, enquanto existe medo, o inferno está comendo nas suas custas. Enquanto existe medo, o inferno está sugando sua energia. Enquanto existe medo, aí a gente volta aqui, ó. A maldição só cai sobre quem merece. Quem é que merece a maldição? Todo mundo que tem medo. Tem medo, tem liberdade para cair maldição na sua cabeça. Vamos passar o versículo 2, vamos para o 3. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas de quem não tem juízo. Thales, mas eu não vejo varada. Você não vê a vara, mas você vê a consequência aí na terra. Qual que é a consequência? Não consegue comprar um carro para a esposa. Não consegue comprar um presente para os filhos. Não consegue comprar roupa para ele. Não consegue fazer nada aqui no mundo físico. Isso é varada. Não consegue manter um casamento. Não consegue fazer que os filhos amem ele. Você não consegue entender que isso é castigo? Isso é castigo de quê, Thales? De quem tem medo. Quem é que tem medo, Thales? Aí você volta à live e assiste de novo. É só você voltar. Eu acabei de explicar o medo, o amor. Se você não dá conta de se amar e amar a Deus, o que acontece? Você logo está com uma casa destruída. Se você está com uma casa destruída, você chega em casa, sua esposa sai correndo. Você chega em casa, seus filhos correm para dentro do quarto, igual quando chega o gato na casa dos ratos, sai os ratinhos correndo para dentro dos ninhos deles. É assim a vida do tolo. Isso aí é uma varada, isso é um castigo. E aí o castigo vai aumentando, porque do mesmo jeito que o amor próprio vai te levando de glória em glória para as coisas boas, o medo e o castigo da varada vai te levando de glória em glória para as coisas ruins. Aí você perde o casamento, depois seus filhos te odeiam, depois ninguém quer saber de você, depois você tá sozinho aí num asilo, aí depois você morre, vai pro inferno ainda, aí vai descendo de glória em glória pro lado ruim. Então, cada um tem a vida que merece. Não sou eu que estou falando isso aqui, é Salomão. A maldição só cai sobre quem merece.
Para de ser bonzinho com as pessoas e querer fazer coisas que Deus não tá fazendo. Thales, quando é que eu tenho que fazer as coisas para alguém que Deus não tá fazendo? Quando ele manda, porque aí ele tá fazendo. Por quê? Tem isso aí na aula do Método Torque, link do TikTok. Aí você vai no YouTube, lá na playlist Método Torque, a última aula chama a coisa mais importante da alma, chama Network as 3 mesas. Você tá na mesa do meio aqui ou na mesa de cima puxando alguém de baixo para cima. Imagina você em cima de uma mesa puxando alguém de baixo. Se essa pessoa quiser subir, você puxa essa pessoa, não puxa? Puxa. Você vai colocar a mão aqui, vai puxar essa pessoa. Agora, se essa pessoa não quiser subir, você puxar ela e ela quiser te jogar para baixo, ela consegue? Quem é que ganha? Você para puxar ela ou ela para te puxar para baixo? É racional, é lógico. O mundo espiritual é racional, é lógico. Essa pessoa te puxa para baixo, mas você não puxa ela para cima. Eu te garanto. Ela pode ser até mais fraca que você. Ela te puxa para baixo, você não puxa ela para cima. Então, cuidado com esse negócio de ser bonzinho. Só vai se Deus mandar. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Por isso que às vezes entra uns tolos aqui e fica comentando, aí o que eu faço? Eu fico rindo, eu fico brincando com eles. Porque o tolo é a melhor coisa para uma live, mano. Eles não conseguem segurar as palavras da boca, eles são incontroláveis, eles não sabem se controlar. E aí eles ficam soltando aí as palavras. Aí quando tá só os bons aqui, igual vocês estão aí, ó, todo mundo quietinho, ouvindo e aprendendo, a live fica só com 80, fica só com 70, 100. Agora quando tá entre os tolos aqui, que fica comentando, isso aqui vai para quase 200 pessoas. Por quê? Martin Luther King, o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. A gente vive com isso. O tolo é para você levar na brincadeira, o tolo é para você deixar ele fazer o trabalho dele. O diabo não é servo de Deus? Por que o diabo é servo de Deus? Tá? O diabo é um tolo, ele nem sabe de nada, ele é servo de Deus, ele só faz aquilo que Deus fala. Você ainda consegue enganar os trouxas com essas mentiras. Aí, ó, chegou! Chegou o primeiro! Uhul! Tava com saudade. É tão ruim fazer a live sem eles, mano. É ruim demais. A melhor parte é quando chega aí o Nilmar, chegam uns outros. Mano, a live fica mais divertida. Por quê? Você responder um cara todo com respostas sérias? Não, não, é porque assim, não é desse jeito. Não, você tem que levar na brincadeira, irmão. Vamos divertir com eles. Por que, tá? Você tem que fazer isso? Porque eles não querem aprender. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ler aí, ó, Augusto Cury, você vai pegar Augusto Cury, aí você vai no Augusto Cury e vai entender a teoria que ele fez. Qual que é a teoria que o Augusto Cury fez? Você não consegue mudar ninguém. Nossa, quando eu li aquilo, mano, o Augusto Cury tá vivo hoje. O cara é brutal, mano. O cara em questão de psicologia, psique humana, nos assuntos, mano, que cara, ele tá fora da caixinha. Ele tá tipo, eu sou 10, ele é tipo 1000. Sério mesmo. Aí você vê o cara e ele fala assim, não, você não consegue mudar ninguém. Nossa, imagina eu vendo. Quando eu li aquilo ali, eu confesso pra vocês, eu fiquei uns 2 dias tristes com ele. Fiquei uns 2 dias tristes até com Deus, falando, não, Deus, como é que eu não consigo mudar ninguém? Então o que eu tô fazendo na Terra? Eu não consigo mudar ninguém? Não. Aí você vai entender a teoria dele. O que é a teoria? Se a pessoa não quiser mudar, você não consegue fazer nada. Isso, ele é demais. O cara é brutal, mano. Ele é best-seller no Brasil. Aí sabe o que ele falou, Bianca? Você não consegue mudar ninguém. E ele tá errado? Tá certíssimo. Ele tá em cima de Salomão ainda. O que é? Se a pessoa é um tolo, ela não quer mudar, ela não quer fazer nada diferente, você pode ficar a vida inteira, atrás dessa pessoa. Ela não vai mudar um cêntimo. Enquanto eu estiver falando aqui, o Nilmar não muda nada, gente. Eu posso falar tudo pro Nilmar aqui, não adianta. Ele não quer mudar. Ele quer divertir, ele quer brincar, ele quer zombar. Ele é uma criança que ainda não virou homem. Aí tá aí, vive divertindo com as coisas. Ele quer videogame, ele quer sériezinha, quer filme novo. Vamos ver 5 horas de filme da Marvel. Aí chama ele e vai. Essas pessoas só querem isso. Agora, mudança não dá. Por isso que o tolo, você só leva ele na brincadeira. Porque se você levar o tolo sério, aí você criou um inimigo. Eu fiz isso 20 anos. Eu também, Bianca, eu também fiz isso muito tempo. A pessoa não queria mudar. Aí eu chamei. Quando eu enxerguei isso em mim, eu falei, não, isso é deusfobia.
Chama deusfobia na minha cabeça. É você querer fazer por uma pessoa uma coisa que nem Deus está fazendo. Tá, por que Deus não está fazendo? Deus é mau. Por que existe mendigo no mundo? Se Deus existe, por que as pessoas matam uma outra? Se Deus existe, por que... Tá aí a resposta. Por quê? Porque Deus não faz, porque ele sabe que as pessoas não querem mudança. E se ele fizer obrigado, ele deixa de ser o Deus da liberdade. Se ele é o Deus da liberdade, como é que ele obriga pessoas? É por isso que você vai entender por que o diabo desceu, por que o diabo é o servo dele, porque o diabo ele é o agente da liberdade. Como assim, Taz? O diabo não é o agente do inferno? Não. O diabo é o agente da liberdade. Quando chegar no céu, nós vamos estar lá uma eternidade na glória, e nós vamos olhar para um pessoal sofrendo no inferno. Ah, tá, não, o inferno não pode ser eterno, não pode ser eterno não, né? Vai estudar o assunto do inferno ao fundo. Como que eu estudo o inferno ao fundo? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ah, Jesus, o Deus vivo que desceu da terra, falou mais do inferno do que do céu. Pera aí, ele veio do céu, por que ele falou mais do inferno do que do céu de onde ele veio? Não, o inferno não existe, né? Ficou difícil agora de ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando chegar lá, a gente vai estar olhando aos livres lá, ó. Eles escolheu estar ali, ó. Eles escolheu estar sem Deus. Então o inferno é um agente, o Satanás é um agente da liberdade. Lá no Éden ele foi responsável por mostrar a liberdade que o Adão e a Eva tinham. Eles nunca foi um robô. Bora ser feliz de verdade. Apoie quem sabe mais que vocês, te ajuda a prosperar. E vão prosperar. O chamado é para prosperar. Por que o chamado é para prosperar? Porque prosperidade é natural. Deus colocou em você. E se você não prospera, significa que você não está no caminho que Deus quer. Tá, você acredita na teologia da prosperidade? Não é teologia, a prosperidade é natural, é natureza. Como assim? Vira para uma árvore agora, ó, o Nilmar, não sei se você tá ainda aí, o Nilmar fala assim, não árvore, você não pode dar mais que 10 maçãs não, aqui em casa é só uma pessoa, eu como uma maçã só, e cada vez que eu como eu divido por 2, então se der 10 maçãs eu vou demorar 20 dias para comer. Aí você fala com não, você vai dar 10 maçãs por mês, porque eu só dou conta de comer 10 maçãs por mês. Você acha que a árvore vai te ouvir? Você acha que ela vai te obedecer? Enquanto ela puder dar maçã, mano, ela vai dar 100, 200. Enquanto ela querer, enquanto ela conseguir dar maçã, ela vai dar maçã. Tem árvore que dá tanto fruto que ela parte. Você já viu uma árvore partir porque está muito carregada? Por que ela faz isso? Porque a prosperidade é natural. A prosperidade é a vontade de Deus para sua vida. E a prova disso é que ele colocou em toda a natureza. Mas você não, eu não posso prosperar. Dinheiro é do inferno. Ah, não sei o que é do inferno. Ah, isso é do inferno. Se eu tiver dinheiro, eu vou para o inferno. Você vive com medo do inferno. Voltamos para o medo? Nós voltamos para o medo agora. Como é que você tem medo do dinheiro? Então você não entende o que é Deus. Então você está amando ele. Como é que você tem medo de crescer e ter casas? Então você não entende o que é Deus. Você não entendeu o amor dele. Você não está no amor dele. Responda o tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio, né? O Nísio tá me ajudando aí nesse papel. Toda vez que o tolo comenta, o Nísio já solta o coraçãozinho, já ensino para vocês. Quando o tolo entra aqui e fica comentando as tolices dele, você dá umas palminhas, você dá uns coraçãozinhos, aí sobe ele aqui e fica furioso. Aí ele vem comentando embaixo de novo. Aí ele copia a mensagem, fica Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí fica colando aqui, ó. Por quê? Você tem que brincar com eles, você tem que descer o nível e ficar brincando com eles. Senão eles vão achar que é sábio ainda. Quem manda um tolo dar um recado tá procurando problema. Porque você não pode usar o tolo. Então como que usa o tolo, tá? O tolo é só para você classificar ele aqui, ó. Pum, classificou. Ah, esse cara aqui é tolo. E tudo que o tolo falar e tudo que o tolo fizer, você faz o contrário. E toda vez que você for pedir alguma coisa para alguém, você não pode pedir o tolo. Até o preguiçoso você pode pedir. Porque o Salomão falou, você pede o preguiçoso para você classificar ele como preguiçoso. Como assim, tá? Você faltou essa live, né? Eu não te ensinei. O preguiçoso, você fala assim, vão lá em casa, eu tô precisando limpar lá a casa, eu preciso de uma ajuda. Aí fala, é que eu tenho isso, aí dá desculpa. E se você conseguir vencer as desculpas dele, ele vai. Aí Salomão fala, ele até limpa a casa, mas ele limpa ela reclamando do começo até o fim. Então classifica como preguiçoso, classificou como preguiçoso, você não faz o que eles falam. Você não pede as coisas para eles. Você faz tudo o oposto que eles fizerem. É para você classificar e usar eles como aprendizagem do lado errado.
Um provérbio citado a um tolo tem tanto valor como pernas de um aleijado. Você entende o peso que é isso aqui, mano? Nossa, você tinha que entender isso aqui. Jesus falou isso. Não jogue pérola aos porcos. Quem que é os porcos? Os tolos. Para de perder seu tempo com tolo. Para de perder sua energia com tolo. A única coisa que o tolo te ensina é o que não fazer. Você vive atrás de tolo porque você é bonzinho e fica com dó das pessoas e elas estão lá porque elas merecem, elas querem estar ali. E você fica tentando puxar essas pessoas para cima, mas elas vão te puxar para baixo. Por isso, não se envolve com tolo. O tolo não é para você puxar ele para cima. Quando é que você puxa alguém para cima? Quando essa pessoa quebra tolice. Como que um tolo quebra tolice? Chama quebra do orgulho. Chama humildade. Reconhecimento do erro e humildade pedindo ajuda. Como assim? Na cruz do Calvário, os caras estavam zoando Jesus. Todo mundo zoou Jesus. Até o ladrão que foi pro céu zoou ele. Aí teve um momento que o ladrão, o outro usou ele mais, aí o ladrão que foi pro céu fala assim, nós merece estar aqui, mas esse cara aí não merece, você não tá vendo o que ele tá falando? Você não tá vendo que ele tá perdoando quem fez o mal pra ele? Os atos de Jesus na cruz chocou ele. Aí na cruz ele se converteu com a pregação de Jesus, mas Jesus não falou, tá? Ele falou pouquinha coisa, porque você não precisa falar para converter o tolo. Você converte ele, chocando ele com a sua realidade. Aí tá você prosperando em Portugal. É Mercedes, é Audi, é BMW. E andando só top. Só mulher com 2 filhos, um num braço do outro. Depois um barrigão na mão. E a gente fera lá crescendo. Os outros olhando 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Nós passeando na cidade. Eles falam, esse povo não trabalha. Aí você choca ele só com a sua presença. Aí quando você choca ele com a sua presença, aí ele pode reconhecer. Não, esse cara tem uma coisa que eu não tenho. Não, tem alguma coisa aí nesse cara, mano. O que esse cara tem? Como é que ele ganha mais de 100 mil em Portugal? Como é que faz um dinheiro desse? Nossa, esse cara tá roubando. Aí ele tem 2 opções. Ele continua sendo tolo. Aí continua e ele critica, igual o outro ladrão. Ah, sai daqui, livra a gente, você não é Deus. Aí o tolo sendo tolo. Agora tem como o tolo converter quando você faz isso aí. Por isso que João 15 fala assim, vocês são ramos, eu sou oliveira. Quando vocês dão muito fruto, quando vocês dão fruto, o pai poda para você dar mais fruto. E se você der mais fruto e mais fruto e mais fruto, João 15, 8. E isso glorifica a Deus. Quanto mais fruto você dá, mais glorifica a Deus. Porque os seus frutos é o que converte o tolo. É só você ler o filho pródigo. O filho pródigo não converteu porque o filho pródigo converteu porque ele lembrou dos resultados do papai. Não, meu pai, ele é um cara top, ele tem funcionário, ele tem fazendas, e ele é tão top que os funcionários dele comem com fartura. E esse tolo aqui não deixa eu comer nem das bolotas do porco. Ah, não, vou voltar para casa do papai. Então o seu resultado pode curar. Aí o cara vai, quebra um pouquinho o orgulho e fala, Jesus, lembra de mim quando você entrar no reino? Aí ele quis até roubar Jesus, né? Não vou explicar isso agora, tá nas outras lives, é só você assistir. Mas então, o tolo, ele vai se converter pelo seu posicionamento, pela sua postura, pelo seu amor à sua família e ao reino de Deus e aos eleitos, cumprindo o nível. Amor a si mesmo, amor a sua esposa, amor a seus filhos, amor à família do que crê. Os tolos tá aqui, ó. Pode ser que esse é amor que converta eles, tá bem? Então, muito cuidado com o tolo. O tolo, citando um Provérbios, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Salomão não tá zoando? Salomão fala assim, Salomão tá pegando pesado com os tolos, Thales. Não, a gente tem que amar todo mundo. Eu aprendi que a gente tem que amar todo mundo. Amar não é só o amor que você tá vendo aí, irmão. Você confunde amar, você tá apaixonadinho com a mulher, você fala, não, tô amando ela. Ô esposa, eu perdi meu amor por você, agora eu tô amando a fulano da rua. Cara, um cara que fala isso, mano, é um nível de tolice, que o amor é uma escolha. O amor não é paixão. Tem paixão, tem desejo e tem amor. Começa com desejo, depois vai pra paixão, depois o amor é escolher. Então o amor é uma escolha. Como é que você perde o amor? Não, esposa, eu parei de te escolher agora, porque eu vou escolher aqui o desejo e a paixão. Então, amar o tolo é diferente de ter uma paixão com ele, de ter o desejo por ele. Amar é respeitar do jeito que é. Ou seja, ele é tolo, ele não quer mudar, ele quer ficar naquela vida ali. Romanos 1, 2 e 3. Então Deus amou o mundo, né, que ama todo mundo, entregou eles para a paixão deles.
que tá falando dos homossexuais. Fala assim, que Deus entregou para a paixão dele. Deus ama eles tanto, fala, eu te amo vocês demais, então eu vou respeitar o jeito que vocês são, então. Toma, nem Deus tá fazendo, aí você vai lá, fica falando na cabeça do cara para ele deixar as coisas. Então amar é respeitar eles, tá bom, vocês querem ser tolo? Nilmar, você não quer aprender não? Então vamos zoar aqui, vamos ficar brincando. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Né? Tem que ajudar todo mundo. Então tem que ajudar todo mundo. Né? Contrata. Coloca a família para trabalhar na sua empresa. Cuidado, tem muito familiar que tá cá no quarto ponto. Ó, nem é da família dos que creem. Você coloca na sua empresa e quer mandar em você ainda. Então, sinal de gente que quer prosperar. Ele sabe demitir. Você já viu o bonzinho demitindo alguém? Nossa! O cara é patrão. Ele entende dos princípios, aí ele montou uma empresa, aí na hora que ele vai prosperar, tem uns tolos lá que ele tem que mandar embora. Aí você fala assim, vai mandar embora? Não vai. Eu tô com um amigo aqui agora, que ele é empresário aqui em Portugal, bonzinho, nossa, bonzinho demais. Contratou um cara errado. Aí em vez dele pegar os mecânicos e mandar o daqui embora para contratar um mecânico, ele quis ensinar o daqui a ser mecânico. Moral da história, acabou de perder a mecânica. Investiu mais, ele deve ter investido uns 120 mil na mecânica. Porque ele comprou o espaço. Ele comprou o espaço, montou a oficina do zero, tava já pegando os clientes, aí foi bonzinho, perdeu a oficina. Imagina, uma oficina sem mecânico. Por que tinha uma oficina sem mecânico? Porque ele não dava conta de mandar a pessoa embora. Então, o patrão não pode contratar bonzinho. O patrão, no RH, tem que ter um cara mau lá, um cara que dá conta de mandar embora. Porque o mau, ele serve mais a Deus do que o bonzinho. Imagina se o cara que fosse o patrão do filho pródigo tivesse dado as bolotas pra ele. Não, eu sou bonzinho, filho pródigo, pode comer as bolotas, entra aqui pra dentro de casa. É o tolo. É o bonzinho ali, o tolo não. O tolo foi o patrão. Não, você não vai comer não, você merece estar aí. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao vômito. Ai, Salomão pega pesado com os tolos, só eu sei que não, né? Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Então, o que é sabedoria, Thales? Como que você define sabedoria? Sabedoria é quem aprende o tempo todo. Então, você nunca vai ver um sábio falando, eu sei tudo. Não, eu sou fodão, eu sou o cara. Inclusive, eu vim falando com vocês acham que eu sou sábio? A maioria das coisas que eu tô pedindo, que eu tô falando com vocês aqui, eu tô aprendendo junto com vocês. Aí eu vou sair daqui, vou correr, meditar, orar ali e tô meditando naquilo que nós falou aqui. É só você ler, link da bio, vai pro YouTube, o segundo link, a primeira aula da consciência, eu tô explicando por que eu tô aqui falando pra você. Chama princípio do download. É só você baixar esse princípio, estar lá e ficar falando isso. Então o sábio aprende o tempo todo. O preguiçoso, vamos pro preguiçoso, ó. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Você já viu o seu Madruga procurando trabalho? Não, se eu sair, eu vou achar trabalho. Então não pode sair de casa. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar resposta. Ô Nilmar, não é só o tolo que acha que é sábio, não. O preguiçoso também, ele é muito sábio. Ó, só os tolos acham que você é sábio. Não, os tolos acham que eles são sábios. Então ninguém é sábio pro tolo, Nilmar. É só você que é o sábio. É você que sabe tudo. Você não aprende com ninguém. O cara comenta na hora errada, até na hora errada ele comenta, tá? Aqui o próprio Salomão explicando. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais que 7 pessoas junto. Ninguém é sábio, só ele que sabe tudo. Não adianta ensinar um cara desse. Um cara, ó, tem 7 pessoas. Ele sabe mais do que os 7 juntos. Aí como é que você ensina um cara desse, mano? Fala pra mim. Não dá conta, não tem como ensinar um cara desse. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz, é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. Já viu? Ah, tô brincando
Tô zoando. Deixa eu te falar uma coisa. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você tem um amigo que vive brincando com você com coisa séria, é pra você subir a anteninha assim, ó. Pi. Aí você liga um alerta. Alerta que essa pessoa tem alguma coisa estranha. A pessoa séria não brinca com coisa séria. Então, brincadeiras enganosas. Ah, é brincadeira. Atenção com isso aí. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Então, qual que é o problema pro fogo, para o mexerico, para contenda, para fofocaiada? É esse monte de tolo que você tá deixando na sua vida. Você ainda põe dentro da sua casa. Aí você põe dentro da sua casa uma mulher tola que tá de olho no seu marido. E o seu marido de olho nela, porque a carne é fraca. Aí você leva os tolos para dentro de casa. Aí você leva o seu amigo tolo que tá de olho na sua mulher. Aí leva pra dentro de casa, começa as brigas, começa as discussões, começa os mexericos, começa a quebra de aliança, aí começa ali o desejo que vira paixão, daqui a pouco, eu não te amo mais. Você deixou de escolher o amor porque a carne tá muito interessada no desejo e na paixão. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim, a intenção está por trás das brigas. As intenções é que vão ser julgadas. A intenção é justamente o mundo espiritual. A não forma, ela é manifesta pela intenção. E a intenção vai ser julgada. Todas as intenções vão ser julgadas no dia do tribunal. Vai ter o tribunal do pessoal que foi para o inferno e vai ter o tribunal do pessoal do paraíso, do pessoal da graça e do pessoal do reino. Nesse tribunal vai descobrir quem é que vai reinar no céu, quem é que não vai reinar no céu. Só vai reinar no céu, só vai ter coroa no céu quem reinou na terra. Quem é que reinou na terra? Quem fez as coisas certas com as intenções certas. Em sua homenagem aí, Bianca. Como assim? Reinar no céu não é para quem expulsou demônio na terra. Reinar no céu não é para quem profetizou na terra. Eu sou profeta. Eu sou um querubim ungido na terra. Reinar no céu não é para quem curou, para quem ressuscitou mortos. Reinar na terra não é para quem fez maravilhas. Thales, como assim? Não entendi nada. Mateus 7, do 20 até o 23. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, no dia desse tribunal, que ele vai julgar a intenção. Não profetizamos em seu nome? Profetizou. Não expulsamos demônios? Expulsou demônio. Não fizemos maravilha? Mano, maravilha. Essa é orar para uma pessoa, é ressuscitar. É você orar para um câncer e o câncer sumir. É você orar para um cara que está sem um pulmão, aparecer um pulmão. Tem esses testemunhos aí. Você nunca leu? Vai ver os testemunhos aí. Vai no YouTube, coloca testemunho. Fica um dia inteiro ouvindo testemunho. Você vai ver que massa. Só que essas coisas aqui não te faz reinar no céu. Por quê? Porque Jesus falou com isso. Vocês reinam na terra, né? Vocês acham que vocês reinou na terra porque vocês fez essas coisas? Mas eu falo a verdade para vocês. Vocês nunca me conheceram. Porque a sua intenção não era eu, sua intenção era vocês mesmos. A sua intenção era subir a placa de uma igreja. Então eu até deixei o poder fluir porque eu sou muito bom. E quem tem princípio consegue acessar os poderes. Os poderes estão aí. Só que vocês não vão reinar no céu. Por quê, Bianca? Ele fala assim, que naquele dia todas as intenções serão julgadas. Então, a pessoa vai ser julgada a intenção. Aí tem obras de palha, que quando passar pelo fogo vai queimar. Tem obras de prata, tem obras de ouro, tem obras de preciosas lá, de metais preciosos. Eu já não sei não o que está na Bíblia. Eu te aconselho depois que acabar a live, vai no Google e fala assim, ó, as obras serão julgadas. Está lá em Apocalipse. Os mexericos são tão deliciosos. Deliciosos para quê? Tem 3 animais dentro de você, ó. Cá embaixo aqui, ó. Do estômago para baixo tem um animal. Eu geralmente chamo ele de gnu. No peito aqui tem um coração, um leão, que é o leão da alma, das decisões. E aqui em cima tem a águia. Deus só fala com a águia. A águia é seu espírito. A águia conta pro leão, o leão é sua alma. E cá embaixo esse terceiro animal é seu corpo físico, é o mundo físico. Esse animal só quer saber de comer, de dormir e de sexo. É a única coisa que ele sabe fazer. E de mexerico. E gosta de mexerico, ouvir da vida dos outros. É ele que fica aqui no YouTube, ó, no TikTok. O tempo todo rodando TikTok, no Instagram, vendo a vida dos outros. É esse animal aqui. O seu chamado é para ouvir a águia, fortalecer o leão, fazer o leão andar lá nas montanhas, cá em cima da águia. Você já viu alguém subir montanha sem cansar? Você já viu alguém subir a montanha sem sacrificar os animais? Sem fazer esse animal de baixo aqui sangrar, ser difícil? Paulo fala, eu esbofetei o meu corpo. Paulo não estava falando que ele ficava dando soco nele. Ele estava esbofeteando esse animal de baixo aqui, ó, o representante físico.
Esse representante físico, você tem que esbofetear ele tem que estar fraco. Por quê, Tassi? Porque ele só quer coisa errada. É ele que vive querendo as mulheres, é ele que vive fazendo as coisas erradas. Inclusive é ele e a alma. Porque quando a alma desce aqui para baixo e fica do lado dele, aí você tem um problema maior ainda. Porque a alma, ela não tem limite. Eu falo disso, mano. Não sei se eu falo disso. Vamos ver se encaixa aqui, ó. O coração mau, hipócrita. Vamos falar disso aqui. Vai dar para vocês entenderem. Tem 3 animais dentro de você. Inclusive o animal debaixo de Jesus, o nome dele era ovelha. O animal debaixo de Jesus era uma ovelha. O representante físico dele. O nosso não. Quem dera se o nosso fosse uma ovelha. Nós é mais um boi, um gnu, um touro. Tem uns que tem uns ratos aqui embaixo. Aí virou um rato. Paulo fala assim. A carne, a parte de baixo, milita contra a parte de cima. Contra o espírito. E a pergunta é, quem tá ganhando? Você já viu nos filmes que tem aqui, ó, um anjinho de um lado e um demoninho do outro? O demoninho é o animal de baixo. O anjinho é o animal de cima. Deus só fala de cima para baixo. O anjo representa Deus. Deus só fala com o seu espírito. Toda a confusão tá onde? Entre o anjo e o demônio. Aonde que tá entre o anjo e o demônio? Vamos facilitar aqui. O coração. Todos os problemas estão no coração. Quem é que vai ser julgado? O leão. Quem é que vai para o inferno? O leão. Aonde que está o problema? Está no leão, que é a sua alma. É a sua alma que vai para o inferno. O espírito volta para Deus. O espírito não peca. Você sabia disso? O espírito é a centelha divina, é o reino de Deus, é a luz, é o sal da terra. Só que aí o Salomão falou assim, o tolo é como uma luz que se apaga. Porque ele está deixando de ouvir aqui em cima, e ele está fazendo o leão dele virar um boi. Aí o leão tá gordão, igual o boi, os dois estão comendo pasto junto. Aí o leão, que era para estar se alimentando bem, só de coisa viva, começa a comer coisa morta. Começa a se relacionar com coisa morta. A águia, até para transar, você sabia que a águia não faz sexo no chão? A águia faz sexo lá nos ares. Só que não, o boi, ele vive... Ai, misericórdia, mano. Você vive descendo para transar com um urubu. Para fazer relacionamento com um monte de pombo, tudo sujo. Você tem que ser águia, você tem que andar para cima. Então, aonde que está o problema? Está na alma. A alma, você tem que subir ela para perto da águia, escalando as montanhas, bofeteando o corpo, ou você vai descendo para as covas. Aí você desce para as covas, fica lá na lama, junto com os porcos lá. Então, a alma é que vai ser julgada, a alma é que é o problema, e a alma é que gosta dos mexeri quando ela junta aqui. Então, vamos lá. Por que eu estou explicando isso? O gnu é que gosta dos mexerico, é que ele vive disso. Ele vive de comer, de beber, de dormir, de sexualidade. Quando você desce a alma para juntar com o gnu, aí você tem um problema. Qual o problema, Tassi? A alma não tem limite. Como assim? Me explica mais. Você acabou de transar com a sua esposa. Tá tudo ok. O seu gnu tá satisfeito. Ele já jogou para fora. Ele já fez a energia dele acabar. Ele tem um limite. A alma não tem limite. Aí você sai de casa, passam as 4 mulheres bonitas na sua frente. Você tá olhando para elas. Mano, você acabou de ficar, vamos falar, você ficou 1 hora lá namorando com a sua esposa. Você levou ela para um lugar bacana, um hotel. Tinha hidromassagem, aí você namorou na hidromassagem. Você namorou na cama, você namorou no sofá. Você namorou de todas as formas, jogou toda a energia do gnu para fora. Você sai lá, você tá olhando a mulher por quê? Quem é que tá olhando a mulher? O gnu ou a alma? O representante físico ou a alma? A alma. Aí a mulher acabou de ter um relacionamento com o marido dela, tá satisfeita, aí ela vai pro YouTube ver o ex dela. Aí tem um desejo lá dentro. Quem é que tá desejando? A alma não tem limites. A sua alma é ilimitada, o seu espírito é ilimitado. Então, se você sobe a alma, que é a decisão, para cima, as suas decisões boas vão ter cada vez mais desejo, cada vez mais intensidade, cada vez de glória em glória até chegar à luz. Mas se você desce essa luz para baixo, Jesus falou assim, ó, se a luz que habita em ti, ela é boa, ela é luz, quão boa é essa luz. Mas se ela vira trevas, quão tenebroso vira o seu corpo. Por quê? A pior coisa é quando a luz desce aqui, ó, a alma desce com a consciência cá para baixo. Aí virou trevas, nossa, aí é insaciável. Aí você vira insaciável. Aí você quer, daqui a pouco você tá fazendo coisa aí na sexualidade que você não acredita. Não era para ser, não é natural. É uma loucura, vira uma loucura a sua vida.
Aí o cara tá usando droga, tá cheirando, fumando, bebendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Quem é que tá fazendo isso? Não é mais um animal. É a luz virando treva, é o leão fazendo isso aí. Ele não tem limite, até virar uma overdose. É só você ver, o final disso aí tudo virou overdose. Aí o cara tem dinheiro para as drogas, não tem limite, o leão já fundiu com um gnu, tá os dois pastando aqui, comendo lavagem, as bolotas do porco, aí vira... Deu para entender? Eu acho que deu para vocês entenderem. E esse ensinamento no mais profundo dele tá nas aulas da consciência. Se eu não me engano, é a 5ª aula da consciência, eu tô falando disso aí. É leão, águia e o gnu. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. De tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Qual que é o problema? O coração dele tá sujo, já tá junto com o gnu, só que ele tem uma capa aqui, ó, sorrisando lá de fora, uma Ferrari, aí ele tem cá um pouquinho de dinheiro, mas você não sabe que a casa dele tá destruída, que ele chega em casa, todo mundo foge, aí você fala, eu quero ser igual ele, nossa, fulano é que é feliz, porque ele tem uma capa cobrindo o coração dele que é mau, que é perverso, aí você vai lá e quer fazer as mesmas coisas que ele, aí você vai perder seu casamento, vai perder seus filhos, isso é o que mais acontece. É você colocando a autoridade num cara que tá com o leão dele e já virou um boi. Aí tem 2 boi agora, não é um boi e um leão mais não, tem 2 boi na vida dele. Por isso que Salomão vive falando do coração. O hipócrita que odeia, esconde o seu ódio atrás da bajulação. Lembra da live de ontem? Você vai voltar. Provérbios 25. Você vai ouvir só o final da live. Eu só tô falando do elogio. Bajulação. Mano, alguém chegou perto de você, tá te elogiando. Não é pra você falar, ai, obrigado. Ai, você me elogiou. É só pra você subir uma anteninha. Será que ele é o bajulador? O que esse cara tá querendo? Porque o elogio, geralmente, ele vem de uma pessoa que te admira. Se ela te admira, ela tá muito longe do seu resultado. Mas ela vem do cara que tem a inveja. A inveja é quando você tá perto do resultado. Então, se o cara tá perto do seu nível e tá te elogiando, não é elogio. É ele tentando esconder a inveja dele. Porque a inveja... A gente falou da inveja também na última live. Eu não vou repetir a inveja não, mas seria bom se você entendesse da inveja. Eu tinha que fazer um vídeo só da inveja, mano. A inveja é poderosa demais, mano. Nossa, se você entendesse a inveja, a admiração e o terceiro nível aqui, nossa, as pessoas têm muito apego às coisas momentâneas. Pois é. Então o invejoso, ele vai esconder a inveja dele com as palavras boas, com os elogios. E se você tá preso no elogio, você vai morder. Aí o elogio é igual um anzol, assim, ó. Ele é agradável para descer, mas quando essa pessoa, você virar as costas, ele vai te puxar. Ele vai puxar seu tapete, ele vai te fisgar e você vai machucar. Por que você vai machucar? Porque você aceitou o elogio, a bajulação. É igual o urso, quando você vira a costa, ele te arranha. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Só que qual que é o problema nisso? Você não aprendeu a encontrar os odiosos, os do coração sujo. O cara tem o coração sujo, você sente pelo cheiro, ó. Você já aprendeu a cheirar um coração de alguém? Você não sabe cheirar, né? Como é que você cheira o coração de alguém? Como é que você acha esse cara que tem o coração mau? Se na sua frente ele tá vestido de fariseu. Ele tá bem vestido, tá vestido de linho, tá com a capa do sorriso. Ah, sorrisão na boca. Só que ele é perverso. Como é que você sabe que ele é perverso? Primeiro ponto para você saber que ele é perverso. Elogia demais. Toda hora tá bajulando. Não, você é perfeito. Nossa, é perfeito. Cuidado com esse negócio. Subiu já a anteninha aqui, ó. Vou ter que cheirar ele melhor. Como é que você cheira ele? Você deixa um cara que ele não precisa. Esse bajulador, esse cara do coração mau, ele só é bom, ele só usa a capa com quem ele precisa, com quem tem algo para oferecer. Inclusive, ele só tá atrás de você porque tem alguma coisa em você que ele tá querendo. Aí o que você faz? Você sai de cena e coloca alguém que ele não precisa. Aí você vai cheirar. Por quê? O que é cheirar? Você fica de longe observando, ó. O cheiro vem, é impossível não vir. Vai feder. O que é o feder? Ele vai tratar a pessoa mal.
Aí ele tá subindo, vem alguém pra servir ele fala, some daqui, sai daqui. Não, não quero. Você não tá ouvindo o que eu tô falando com você? Você vai no restaurante com ele, você sai de pé, vê ele tratando o garçom. Eu pedi isso aqui, mano. Nossa, você é burro. Aí você vê ele falando mal dos outros. Aí você vai olhar ele falando mal dos outros. Você, peguei. É assim que você cheira o coração. Ele vai esconder o coração dele pra você, mas pros outros ele não consegue esconder. Então você vai cheirar, você vai sair de pé, sentir o cheiro. Ele consegue disfarçar com você, ó. Salomão já explicou isso aqui, 26, ó. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a maldade dele. Aí todo mundo enxerga, menos porque ele disfarça com você, porque ele quer algo de você, mas com os outros não, os outros estão vendo. Aí por isso que Salomão fala, escuta os pais, escuta os conselhos, escuta as outras pessoas. Só que a outra pessoa é tola, tá? Mas cuidado, ela tá falando assim, um tolo reconhece o outro tolo. Eu vou contar isso aqui para vocês. Se alguém chega para você e fala assim, vou dar um exemplo, eu tenho algumas casas de aluguel aqui em Portugal, aí eu tenho alguns inquilinos. Aí dentro tem 2 casas que eu alugo só os quartos. Aí vem um cara e fala comigo, nossa, aquela fulana é uma porca, aquela pessoa faz isso. Aí eu já sei, quando alguém tá falando do outro, ele tá falando dele mesmo. Por quê? Você só consegue reconhecer, isso é ciência, metafísica, física quântica, tá? Tudo já chegou nisso aqui, gente. Isso nem é Bíblia, tá? A Bíblia também fala através de Salomão, mas isso aqui já virou ciência. Você só consegue ver fora o que tem dentro. Por exemplo, você nunca viu Pera aí, deixa eu voltar aqui, senão vai dar problema, igual deu na live de ontem. Você nunca viu uma Mercedes 200 com teto preto. Você nunca viu. Aí vai você ver aqui na live, eu tô numa Mercedes, o cara tá numa Mercedes, essa do teto preto, pá. Aí você começa a ver um monte de Mercedes com teto preto. Aí você nunca viu, vamos dar um exemplo do Brasil, você nunca viu um Corsinha, um Toyota. Vamos dar o exemplo do Toyota. Irmão bajulador, que eu conheço alguns falsos juízes, policiais, pastores e outras autoridades. Cuidar com a autoridade, hein, José? Autoridade, você tem que tomar cuidado com ela, Salomão tá falando. Aí você tá no Brasil, você nunca viu um Toyota, como é que é aquele Toyota? Meu pai tinha um Toyota legal. O Toyota, mano, esqueci o nome do carro. Dá o nome de um carro aí do Brasil. Corolla. Aí você nunca viu Corolla. Aí você vai comprar um Corolla. Aí você começa a ver na rua, a Nisa até acertou. Você vê Corolla o tempo todo. Você já passou por isso? É lógico que você já passou por isso, mano. Isso é ciência. Aí você nunca viu nenhuma mulher grávida. A sua mulher engravida, você começa a ver grávida. Nossa, o tanto de grávida que tá nessa cidade. Porque você só vê fora o que tá dentro. Então, quando entra para o seu campo aqui de 7 metros, aí vai começar... Tu conhece de mim? Sim ou não? É só uma pergunta. Não entendi, Mariano. Melhor a pergunta aí. Então você vai ver fora o que tá dentro. Se uma pessoa chega pra você e fica fofocando, aí você vai perceber o que a pessoa tá fofocando. Se ela tá falando de traição, é porque ela é uma traidora. Se ela tá falando de adultério, é porque ela é uma adúltera. Se ela tá falando de hipocrisia, é porque ela é uma hipócrita. Aí você vai pegar essa pessoa. Então esse cara aqui, ele disfarça com você, mas ele vai contar da vida dos outros. Aí quando ele contar da vida dos outros, você não fala, você não entra na pilha, você só escuta. E o que aquela pessoa tá falando vai servir para você entender por quê. Ele até disfarça com você, mas com os outros ele não disfarça. E aí você vai classificar ele e você vai tomar cuidado com essa pessoa. Então, cuidado com esse negócio de elogio. Se você dá valor para elogio, a crítica tá te destruindo. Qualquer crítica te destrói. A gente entrou na live do elogio aí, eu acho que foi ontem. O Niso estava aí, eu acho que foi Provérbios 25. Mano, elogio dá pra falar 1 hora de elogio, porque você não deve querer elogio. Se você sair do elogio, cara, nossa, sua vida vai melhorar tanto, vai ser tão mais leve, vai ter tão melhor. Então o cara que tá te elogiando demais é pra subir a anteninha, afastar e começar a ver como é que ele trata as outras pessoas. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentira. As palavras bajuladoras causam desgraça. Bajulador, elogio, vive elogiando. No final desse cara é a morte. Você vê lá no Daniel, aqueles caras lá que cavou a cova para ele. Você acha que eles criticavam Daniel na frente dele?
Eles elogiavam Daniel. Vivia falando de Daniel, mas por trás estava armando uma cilada para matar ele. Jesus! Os fariseus odiavam Jesus, mas na frente de Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o céu? Mestre! Na frente deles, eles davam um sorrisinho, escondia. Mas por fora, você sabia que eles odiavam, eles queriam matar. Então tem muita gente na sua vida que está escondendo a maldade do coração dela. Escuta o que eu vou falar com você aqui, ó. Ninguém quer te ver bem. As pessoas até querem te ver bem, só não quer te ver melhor que elas. Então, quando você subir o nível, se a pessoa veio do mesmo lugar que você pode subir a antena. Por quê? Porque eu expliquei na live de ontem. A inveja é natural. A inveja é natural, você vai sentir inveja. Só qual que é o problema? Eu estava falando disso com uma pessoa também, estava explicando ela. A inveja, a palavra inveja mesmo em si, tem duas coisas aqui, ó. Então tem uma energia que vem. Essa energia, quando vem, você chama ela de inveja. Não é inveja, é só uma energia natural que vem. Essa energia é quando a outra pessoa está fazendo a sua missão. Quando a outra pessoa está fazendo o seu propósito. Quando a outra pessoa está fazendo a mesma missão, propósito e identidade que a sua. Vem uma energia. Essa energia vai revelar se você está longe, se você está perto ou se você não tem como fazer. Se você está tão longe que você acredita que não tem como fazer, aí você vai virar admiração. A energia vem, virou admiração. Se essa pessoa está perto de você e dá para você fazer o que ela está fazendo, aí você vai confundir isso aqui com inveja. Vem energia, aí você fala que é inveja porque você dá conta de fazer. Você dá conta de ter aquilo ali. Sou autoridade, não busco me defraudar, negociando minha dignidade com muitos companheiros traidores. Então, você está no meio das autoridades, você sabe que tem isso aí. Mas e aí, como é que faz? Se é Deus que levanta as autoridades. Assim como Deus te levantou como autoridade, José, ele que levantou aqueles outros. Por quê, José? Para ele descobrir. O diabo, ele serve para revelar o tolo. O diabo serve para revelar o ímpio. O diabo serve para revelar os que se defraudam, aqueles que se perdem no caminho. Esses daí estão sendo separados por um dia, José. E você que está vendo isso aí, falando, eu não vou me misturar com isso. Eu não tenho meio com isso. Aí aquele diabo ali serve para falar, esse aqui é o justo, esses aqui é o tolo. Então o diabo serve para separar o joio, que é essas outras autoridades aí, do trigo, que é o você que não mexe com isso. Então esses caras aí estão sendo separados por um dia, mas eles foram levantados por Deus. Para quê? Para punir os bonzinhos. Para punir os bonzinhos. Para punir os tolos. Para punir todo mundo que está dentro do reino. Para expulsar os bons. Ah, cara, é pesado esse assunto. Eu não gosto de ficar entrando nesses assuntos. Porque tá acabando já a live. Tem uns minutinhos só. Aí eu vou entrar no assunto de 1 hora aqui. É bom falar. Eu gosto de falar desse assunto. É 1 hora. Então Salomão está aqui falando com a gente muito do tolo, muito do preguiçoso, muito do bonzinho. Porque toda vez que Salomão fala do tolo e do preguiçoso, ele está falando do bonzinho. E você não pode ser bonzinho. Presta atenção, por favor, não seja mais bonzinho. Tá, como eu faço para deixar de ser bonzinho? Assiste as lives da consciência. Você vai entender que você nunca foi bonzinho. Você não é bonzinho. Você é a consciência, você é a escolha. Bonzinho é o seu personagem. Tem um personagem aí. Ele é que é o bonzinho. É ele que está atrapalhando sua vida. É ele que está te deixando no mesmo caminho, comendo o mesmo pão, andando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. É esse aí, ó. Vai dar uma corrida matinal com seu amor para carregar a bateria. É isso aí, irmão. Ela já não corre, não. Ela só caminha. Tá de 7 meses já tá o barrigão grandão. Inclusive ontem ela nós foi andar bastante, a barriga dela até doeu, tadinho. Imagina, irmão, a mulher ganha ali uns quilos a mais daquele barrigão dela e tem que fazer exercício e tudo. A mulher sofre. Mas é um sofrimento bom, né? Dá a vida ali. Então, você está entendendo? Toda vez que Salomão fala do tolo, ele está falando do bonzinho. O bonzinho não é você. O bonzinho é esse personagem. Esse personagem, ele não foi feito para reinar. Esse personagem foi feito para te destruir. Esse personagem, Jesus deixou ele de pé. Jesus venceu todos os inimigos na cruz. Inclusive, ele ressuscita e fala isso. Eu venci todo mundo, menos um. Um inimigo eu não venci, porque esse inimigo é o personagem. Para destruir o personagem, Jesus teria que destruir você. Então o que ele fala? Esse aí eu não destruí, esse é para você destruir. Então você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é destruir o personagem.
Nicodemos? Nicodemos, quem quiser acessar o reino de Deus tem que nascer de novo. Como é que nasce de novo? Matando o passado, que é o personagem. Jesus falou desse cara aqui o tempo todo, ó. Ele que é o bonzinho, ele que vive aí na maldade. Inclusive o tolo é um personagem, só que ele tá escolhendo ser esse personagem. Ó, Úrsula, Nísio, não sei quais mais nomes. Deixa eu ver aqui uns nomes de quem tá acompanhando. Ó, Bianca. Bianca nem é seu nome, filho. Quem falou que Bianca é seu nome? Bianca é o nome do seu personagem. Quando você chegar lá no céu, a palavra vai falar assim, que Jesus revelou em Apocalipse que Deus vai te dar seu verdadeiro nome. Então quer dizer que devemos largar. Ó, vamos lá, ó o bonzinho, ó. Ó o bonzinho falando. Então quer dizer que devemos largar o outro já na mão mesmo ele precisando. Será que Jesus iria largar, Gui? Então vamos lá. Chegou uma mulher que a filha dela estava endemoniada, Gui. Ó, a filha dela estava endemoniada. Jesus veio para quê? Para expulsar os demônios, não foi, Gui? Jesus veio para curar os enfermos, não foi, Gui? O que Jesus falou? Eu vim para os doentes. Então a mulher estava com a filha endemoniada. Aí a mulher chega para Jesus, Gui, e fala assim, Jesus, a minha filha está endemoniada. Jesus vira para ela, ô mulher, pera lá, não convém tirar a comida do filho para dar pro cachorro. Ah, Gui, você cortou essa parte da sua Bíblia? Jesus ajudou aquela mulher? Aí a mulher insistiu, não, mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Jesus chamou a mulher de cachorro, irmão. Mas Jesus ajudou por quê? Porque ela foi atrás, ela desejou, ela quis, ela procurou, ela insistiu. Aí ele ajudou. Aí ele foi lá curar a filha dela? Não, ele falou, nossa, nem Jerusalém tem essa fé. Então por causa da sua fé, seja feito conforme a sua fé. Então eu não estou falando para você não ajudar o tolo. Eu não estou falando para você não ajudar o que está caído. Eu estou falando que se ele te puxar, você vai cair. Se ele não quiser se levantar, se ele não quiser ajuda, se ele não quiser curar, até a ciência está falando, você não vai mudar ele. Você vai tirar da sua casa, você vai tirar da sua energia para dar para o tolo. Aí Jesus não curou não, né? Jesus falou assim, não jogue pérola aos porcos. O que é jogar pérola ao porco? Ele não quer mudança, Gui. Ele não quer mudança. Ele escolheu estar ali. Ele merece estar ali. Ele tem que estar ali. Se fosse você lá, Gui, o patrão do filho pródigo, sabe o que você tinha falado? Pode comer as bolotas, filho pródigo. Eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo. Deixa eu estender a mão pro filho pródigo. Aí Deus ia lá fulminar sua casa, Gui. Ele ia ter ficado lá mais tempo até Deus descer, estragar sua casa, acabar com seu trabalho, acabar com os porcos, porque o filho pródigo, ele tinha alguém orando para ele. Então, Gui, o bonzinho atrapalha mais Deus do que o tolo. Porque o tolo deixa o filho pródigo bater a cabeça no chão. Se o cara que tivesse lá tivesse estendido a mão pro filho pródigo, o que tinha acontecido, Gui? Você consegue entender o que eu tô falando? Não é ser mal, é você deixar o cara se lascar. Porque quando ele se lasca, aí a palavra fala assim, caiu em si. Enquanto tem alguém, eu tô falando, tem dentro da minha casa, cara. O cara tem filho, já tá indo pro terceiro filho e fica ligando pedindo fralda. Mano, como é que um cara tá ligando pra pedir fralda, tá fazendo mais filho? Por que ele tá fazendo? Toda vez que ele vai cair, toda vez que ele vai bater a cabeça, vem mamãe, vem titio, vem não sei o quê. E tá, toma aqui dinheirinho. Aí o que acontece? O cara nunca vai cair pra vida, nunca vai acordar, nunca vai virar homem. Você tem que deixar o cara bater a cabeça no chão. Na hora que ele bater a cabeça no chão, que é o fundo do poço, ele só tem duas opções. Ou ele sobe, ou ele deita lá e dorme. Mas você não pode ir lá tirar ele, é só você ler o Augusto Cury. Não pode. Por que você não pode fazer isso? Porque ele vai te puxar. Você vai ficar lá junto com ele. Então, ele mostrou mudança. Ele falou, não, os cachorrinhos comem da mesa, Jesus. Não, eu sou fértil, eu quero mudança, Jesus. Eu não aceito isso pra minha vida. Aí você nem precisa ir lá. O próprio Deus vai falar com você, ó, essa daí quer, pode ir lá ajudar. Aí você tá no seu carro, não, prepara uma cesta básica, vai lá, compra o melhor e vai lá levar para tal pessoa. Jesus vai falar. Porque você acha que você quer abençoar mais do que Jesus, mano? Essa deusfobia é a pior coisa. Eu era deusfóbico. O que é deusfóbico? Você querer fazer o que Deus não tá fazendo. Mano, presta atenção, quando você faz isso, você tá falando, Deus, você não sabe amar, Deus. Quem sabe amar sou eu sou o guia aqui, ó. Eu sei amar, Deus. Olha lá, que cara ali no chão. Eu vou lá levantar aí, porque você não tá levantando, né, Deus?
Aí Deus tá lá, eu não tô levantando porque ele não quer levantar. Você vai lá, você vai se lascar. Tem certeza, Gui? Ah, não, tem certeza. Você não sabe amar, você vai lá, aí Jesus te ama e não sei o que, você é bonzinho. Lembra, ó, Provérbios 26, verso... Cadê? Já não marquei aqui. Quem elogia o tolo é pior do que tudo. É pior do que o tolo. Então, quando você faz a Deusfobia, você tá falando que Deus é mau. Se Deus não está fazendo e você está querendo fazer, é porque Deus ele não é tão bom assim, né? Você que é bom, você que é bom demais. Lembra do jovem rico? Bom mestre. Aí Jesus fala, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom de verdade. Jesus não tinha poder, era jovem moço usado por Deus como servo profeta. Atos 2:22. Não sei isso aí não, hein? Jesus não tinha poder. Ele se manifestou como um homem. Quem tinha o poder, na verdade, era o Espírito Santo. Porque ele se despiu de toda a glória dele. Então, tudo que Jesus fez, o homem é capaz de fazer. Isso aí é um assunto bem profundo, José. Você tem que tomar muito cuidado com esse assunto aí. Porque senão você desvirtua a principal qualidade de Jesus. Tem que tomar muito cuidado quando você fala de Jesus, porque a consequência é bem pesada. Porque se ele fazia os milagres através do poder do Espírito Santo e você denigra a imagem do Espírito Santo, o Espírito Santo é igual minha esposa em casa. Você pode vir aqui bater na minha cara, mas cuidado com o que você faz com a minha esposa. Se você olhar para minha esposa com um olhar torto, eu estou disposto a pular em cima de você igual um leão. Tanto que Jesus faz a mesma coisa. Ele fala assim, contra mim vocês até podem falar, mas cuidado com o Espírito Santo. Se você pecar contra ele, não tem perdão. Porque o Espírito Santo é essa imagem feminina. Tem que tomar muito cuidado quando você fala do poder do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo. Então é isso. Se alguém tem alguma pergunta, manda aí, senão eu vou desligar a live. Vamos acabar essa live aí. Vamos correr. Bora, manda a pergunta aí. Deixa eu ver. Não, eu sou nada. Eu não sou nem evangélico. Só creio em Deus. Não tem religião nenhuma. Mano, você tá muito bem. Tá melhor que muito religioso aí. Inclusive, Gui, quem matou Jesus foi os pastores da época. Você tá onde? Lisboa. Bom domingo, irmão. Bora viver um domingo. Domingo é dia de você desfrutar com a família. Gui, se eu te falar que Deus tem religião, você acredita? Aí você vai perguntar, qual que é a religião? É a Assembleia? É a Deus é Amor? É a não sei o que? Não, Jesus tem religião, irmão. Deus tem religião. Tá em Tiago. Tiago fala assim, a verdadeira religião, Gui, é cuidar dos órfãos e das viúvas. É de quem não tem família. Então, tem um problema nessa frase aí, tá bem? Você não precisa ser... Evangélico você tem que ser, na verdade. Porque evangélico significa boa nova. Então Deus trouxe uma boa nova, uma notícia que você não está sabendo. Se você soubesse a notícia que Jesus trouxe, você ia falar, eu sou evangélico. Qual que é o problema? Tem um monte de gente que fala que é evangélico e não sabe o que eu acabei de falar. Evangélico eu entendi a boa notícia que Jesus trouxe, eu absorvi essa notícia, eu vivo ela e eu ensino essa notícia. E aí você fala, o que você é? Não, eu sou evangélico. O que é o evangelho? Me explica o evangelho. Não, o evangelho é que Jesus te ama, é que Deus te ama. Nossa. Que tristeza, mano. Sério, dá tristeza de ver um evangélico que não sabe o que é o evangelho. Não, o evangelho é que Jesus morreu na cruz. Não, irmão, vou te perguntar. Para você saber o que é o evangelho, você tem que saber como é que um homem morrer dá vida para os outros. Me explica isso. Se você souber explicar isso, você pode falar, eu sou evangélico. Se você não souber explicar isso, não fala que você é evangélico, porque você não é evangélico. O evangélico é alguém que entende como que a morte de um homem gerou vida, ele vive isso e ele ensina isso. É o que eu faço aqui para vocês. Eu estou ensinando com minhas obras, com minhas ações. Pior que nenhum pastor não explica, porque na igreja é lugar da papinha. Inclusive isso era para ser a papinha, né? Só que eles não entendem, eles gostam de falar só de outras coisas lá. Mas não saia da igreja. Por quê, ô Gui? Na igreja, vamos lá. Na sua casa, você vai tirar aí para adorar a Deus? Imagina você 2 horas, tirando 2 horas para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para meditar na palavra dele. Qual foi o último dia que você fez isso? Você não faz em casa, mano. Você não faz isso em casa. É muito difícil você fazer em casa. Então você vai para a igreja, que é onde tem outras pessoas, onde tem os burros lá. É só você assistir Provérbios 25. Tem um monte de burro lá que fica dando coisa, mas tem um sábio lá também, Gui.
Aí você tem que ir sabendo que tem os burros. Aí você vai lá, esse aqui é burro, ó. Na porta ele já falou que eu uso saia. Na porta eu tenho que usar saia. Ah, tem tatuagem, ele já ficou me olhando de banda. É um burro que tá lá, dando coice nos outros pra não entrar. É igual, né, no hospital. Você não vai no hospital, tem que usar a máscara. Quando você for na igreja, você tem que usar a máscara. Só que ela tá aqui, ó, no coração. Olha o Zé de novo. Irmão, é só ler e procurar quem era Jesus diante dos pais, perante Deus. Lucas 2,52. Então, isso aí é um assunto profundo. A gente pode fazer uma live sobre isso. Faz o seguinte, José. Abre uma live, fala disso aí. Aí você me convida. Tô muito legal. Vai ser muito legal você abrir uma live e começar a falar também. Deus quer que você abra a live e comece a falar. Por que você não tá abrindo live? Abra a live e ensina essas coisas aí, ué. Ensina de Jesus. Comecei o canal no YouTube, Bianca. Aqui no link da bio tem 3 coisas que você tem que fazer. Primeira coisa, você vai entrar no grupo de ascensão. Grupo de ascensão é as mentorias gratuitas. Eu falo, geralmente a gente faz à noite, eu aviso lá. Aí lá a gente vai falar só de personagem, modificar o personagem, clarear sua consciência, trazer clareza, ensinar os poderes. Inclusive a gente era para estar fazendo a imersão hoje. Só que hoje eu tenho um compromisso, eu não vou estar fazendo. Vai ter uma imersão lá, nós vamos passar um dia inteiro junto. Aí nesse dia inteiro nós vamos desconstruir essa cabeça sua toda, limpar o terreno, construir a fundação e falar, agora faz a casa do jeito que você quer. Aí você vai construir a casa do jeito que você quer. Só que primeiro tem que arruinar isso aí, tudo que tá aí, tirar as coisas. Aí nós vamos ficar 10 horas fazendo isso, eu ensinando vocês como é que faz. Aí eu vou ensinar um pouco de dinheiro também. Mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta, nós vamos embora. Então você vai entrar no grupo de ascensão. Aí o segundo link é YouTube, Bianca. É só você clicar, já tá lá. As playlists ficam tudo certinho. Provérbios tá lá do 1 até o 20, se eu não me engano já. O menino tá postando. Se não tiver perguntas, vamos desligar a live. Entendeu aí, Gui? Espero que você tenha entendido, mano. No meio da igreja tem os sábios. Então chama mesa de cima, mesa de baixo, mesa do meio. E o melhor lugar para você ter alguém da mesa de cima é dentro das igrejas. O cara da igreja, ele quer fazer o bem para os outros. Então, ele está mais disposto a te entregar informações do que a pessoa lá fora. Então, se você acha uma igreja que tem pelo menos uns 3 sábios, nossa, você acha uma preciosidade, mano. Inclusive, agora eu vou sair daqui e vou para a igreja. Vou lá. Eu já sei que tá cheio de tolo lá querendo me dar uns chicotadas. De vez em quando, um cara que era pastor falou comigo que eu ia pro inferno, dentro da igreja. Falou, não, você vai pro inferno. Porque tinha uma menina na live que tava com depressão. Aí a depressão é você preso no passado, a ansiedade é você preso no futuro. Aí eu fui e falei com a menina assim, minha irmã, vou te ensinar um truque pra você sair da depressão. Você vai olhar pro passado, aí você vai lembrar do passado. Aí você vai fazer assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, foda-se. Alguém te fez mal? Foda-se a pessoa, dane-se a pessoa, que ela vai se lascar pra lá, vou viver minha vida aqui. Mano, isso chegou no cara, o cara tinha um carro de liderança na igreja. Você vai pro inferno, porque você falou foda-se. Nossa, mano, misericórdia. Ah, vou sair da igreja. O cara falou dentro da igreja que eu ia pro inferno. O cara vive lá na frente pregando, eu vou sair da igreja porque ele falou que eu vou pro inferno. Mano, eu não sou tão idiota assim. Eu sei quem é os tolos que tá lá, que vive dando coisa pros outros. Vive lá falando assim, você vai pro céu, você vai pro inferno, você vai pro céu, você vai pro inferno. Eu não sei quem deu esse cargo pra eles, mas eu não deixo de estar lá, porque tem gente lá da mesa de baixo que só o fato de eu estar lá já tá mudando a vida dele. Tem gente lá da mesa de cima, que eu sei que é sábio, aí eu fico lá procurando os caras da mesa de cima. Tenho repreendido alguns falsos juízes, comandantes da polícia, políticos, principalmente pastores. Esse aí, quem faz isso aí é Deus, tá, José? Esse papel aí é de Deus. Se ele tá mandando você fazer, você faz. Se ele não tá mandando, você pode fazer e ficar igual João Batista e perder sua cabeça. Ninguém mandou João Batista ir lá acusar o cara, não. Ele acusou, falou as coisas, depois ele foi lá caçar intriga, perdeu a cabeça. Tem alguma pergunta aí? Vambora! Tchau pra vocês, fiquem com Deus. Bora pra mais um dia viver. Hoje é dia de desfrutar com a família, de curtir com a família, de fazer umas coisas diferentes com essa mulher sua. Não precisa gastar dinheiro, gente. Pega então, vai no mercado, compra uns pão de queijo, compra uns pão, faz uns pão aí e vai pra uma praça fazer um piquenique, tá bem? Tamo junto.
Segue aí, é só você ler os outros provérbios. Ver os outros provérbios, tá tudo escrito lá nos provérbios. É só você ler os provérbios, tá lá tudo discriminado. Vê o vídeo aí, tem vídeo com força aí pra vocês verem. Entra no YouTube e vê os vídeos da playlist. Eu não entendi essa pergunta sua, não. Faço porque sou obrigado pelo Senhor. Então é bom você estar com o seu espírito bem clareado aí para você fazer o que ele está mandando. Porque é muito fácil você fazer o que Deus não está mandando, hein? É muito fácil, falando sério, é bem sensível, José. Você está entrando por linhas aí que você precisa estar muito forte espiritualmente, de verdade mesmo. Isso aí é muito forte. Espero que você seja realmente um leãozão de Judá aqui nessa live. E esteja fazendo só o que o leão capitão tá mandando. Porque se você entrar por essa linha e falando que ele não tá mandando, a consequência é muito pesada, hein? Tamo junto, fique com Deus, bom domingo para vocês aí, tchau.